Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Today. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Belezinha? Vamos para o relato de Maledite, que neste caso não fala Maledite no título, mas diz que é de Maledite. E eu fiquei curiosa com esse título. Então, vamos para o relato de hoje, que incrivelmente não é muito longo. Vamos lá! Olá, Ana e assombrados! Sou uma das fulanas que aqui vem compartilhar a sua história. Porque quem não teve uma maledite ainda vai ter o desprazer de encontrar com uma. Observação: se houver nomes nestes relatos, me asseguro, né, de trocar todos. Todos os nomes estão trocados, ok? Mas acredito que nem haverá nomes. Bom, vamos lá para o relato, que acredito ser um pouco longo. Não é nada, não é longo, não. Porém, há detalhes que serão necessários para uma melhor compreensão. Vamos lá. Não deixem de dar o seu like, compartilhar o canal e se viciar, como todos nós. Minha mãe sempre foi a mulher guerreira que, apesar de ter um marido completamente omisso, alcoólatra e mulherengo, na medida do possível, e às vezes até impossível, a minha mãe nunca nos deixou passar por necessidades. Minha mãe, para nos sustentar, comprou, com a ajuda da minha avó, uma máquina de Lanofix. É assim que fala? Máquina essa que ela fazia e produzia roupas de lã. Ah, tá, era uma máquina que ela conseguia produzir roupas de lã, assim, né? Bom, acho que eu sei qual é. Ana, como roupa de lã é um produto sazonal e próprio somente, assim, né, para a época do inverno, logo ela só conseguia encomendas nessa época, a época do inverno. Porém, apesar de se manter casada, o meu pai, que nunca foi o melhor marido e que, apesar de sempre estar trabalhando, raramente desempregado, como ele mesmo dizia, o, o meu salário gasto. Ah, tá, peraí. Então, o meu pai nunca foi o melhor marido e, apesar de sempre estar trabalhando, raramente desempregado, ele mesmo dizia o seguinte, né? Acredito. O meu salário gasto onde eu quero e com quem eu quero. Afinal, o homem desta casa sou eu. Ele falava isso, entendeu? Então, apesar dele sempre ele ter um emprego, ele ter o dinheiro ali até para a família, era isso que ele dizia. Trabalho, mas o dinheiro eu gasto como eu quero, com quem eu quero, eu sou o homem e eu mando aqui, entendeu? Só que o problema é que o salário do meu pai sempre só foi gasto com mulheres, bebidas e bar. Então, minha mãe tinha que pegar o máximo de encomendas na época do inverno e se desdobrar para dar conta de todas. Eu vi por muitas vezes e muitas noites a minha mãe virando o dia, virando a noite, fazendo roupas, de tanto que eram as encomendas. E que, por ser uma tarefa de repetição, ela me pedia por várias vezes para passar gelo nas costas dela enquanto não parava nem para descansar. Até almoço, ela nessa época comia. Até no almoço, nessa época, geralmente ela comia arroz com ovo porque ela dizia que era mais rápido. Eu sei como é. Afinal, ela tinha que fazer dinheiro para nos sustentar, para sustentar a todos aqui, né? Nós éramos em 3 filhas pequenas ainda nessa época e esse dinheiro teria que dar para o ano todo, mesmo fora da época do inverno. A vida era dura, mas o pior dia foi quando meu pai se envolveu com uma maledite. A maledite conheceu meu pai em uma padaria próxima à minha casa, onde em um dia, como quase todos os outros, o meu pai tinha o costume de ficar bebendo depois do serviço. Segundo meu pai, segundo ele mesmo falou, segundo o que meu pai mesmo contou um pouco mais à frente,
ele disse que ela morava em cima da padaria, em uma casa de aluguel. A Maledite se envolveu com o meu pai e desde então ele ficou cada vez pior, porque além de chegar bêbado todos os dias e cheirando aquele perfume super doce, ainda passou a humilhar mais ainda minha mãe, falando que ela era feia, que ela era velha, gorda e que feliz era ele com a dona do perfume, que segundo ela, que segundo ele, eu acho, não sei, adoçava seu corpo com o tempo. Peraí, gente, a pontuação aqui é muito importante, viu? Peraí. Ele falava que ela era velha, gorda e que feliz era ele com a dona do perfume, que segundo ela não sei quem, se é a dona do perfume ou se é a mãe dela, adoçava seu corpo. Segundo ele, eu acho, feliz era ele com a dona do perfume, que segundo ele adoçava seu corpo. Ponto. Com o tempo, passou a agredir minha mãe fisicamente também. Então, com o tempo, meu pai passou a agredir fisicamente a mãe. Aí, muitos podem perguntar, por que afinal de contas a minha mãe, que já era independente financeiramente dele, que tínhamos a nossa casa própria, por que ela não se separava do meu pai? Bem, eu respondo. A minha mãe fazia parte de uma igreja, que não vem ao caso agora qual é. Porém, é uma que tem regras rígidas para separação. Ou melhor, não existe separação ou divórcio aceitável nessa doutrina. Se você é casada e separa, deixa de poder participar dos atos dentro da igreja, além de passar a ser mal vista e julgada por todos os seus irmãos, entre aspas. Pois é. Ana, quando meu pai deu a primeira surra na minha mãe, ela procurou como que eu posso dizer, um responsável aí dessa igreja. Enfim, falando que já não aguentava mais ser traída, ser humilhada e agora agredida. Ana, minha mãe, só para todos entenderem, quando foi falar com esse homem da igreja, ela estava com o olho roxo e com a boca machucada por ter apanhado. E mesmo assim, aquele homem falou que a minha mãe não poderia se separar do meu pai. Pois se isso ela fizesse, sabia qual seria a condição dela na igreja e com a comunhão na igreja. Gente, bom, cegueira total, né? Então ela achou melhor continuar casada. Não dela, tô falando, né? Enfim, vamos continuar. Então ela achou melhor continuar casada. Afinal, a vida da minha mãe se resumia à igreja e à máquina de Lanofix. Bem, anos se passaram e o meu pai com essa Maledite. E cada vez pior e pior. Do nada, a minha mãe começou a ficar doente, sem explicação. Coisa que chegou a levá-la para UTI. E lá ela foi diagnosticada com um aneurisma no coração. Teve que passar por uma cirurgia de alta complexidade, o que, infelizmente, levou a minha mãe. Sim, Ana, minha mãe faleceu. Como eu disse, passaram-se anos. Então nós, as filhas, já éramos todas casadas. Ana, mas pensa que por isso foi mais fácil lidar com a perda da minha mãe ou com o meu pai, que agora estava viúvo? Não. Queria eu poder falar que sim, mas infelizmente não foi assim. Ana, com 7 dias de falecimento da minha mãe, olho para a rua e vejo o quê? Um caminhão encostando, cheio de mudança, entrando na casa da minha finada mãe. Sim, Ana, a Maledite, com 7 dias do falecimento de minha mãe, já estava de mudança para a casa dela, da minha mãe.
ela, os filhos dela de outro relacionamento que foi anterior ao meu pai, enfim, tudo isso. Ana, e o pior foi o que eu ouvi. A minha irmã mais velha chamando a Maledite de minha nova mãezinha e falando para os meus sobrinhos ajudar a nova vizinha a colocar as coisas na casa. Ana, eu não entendi nada. Por que a minha irmã mais velha estava falando desse jeito? Eu juro que naquele momento o meu chão caiu ainda mais. Sem entender nada, eu fui falar com a minha irmã, que toda grossa só me respondeu: eu gosto dela e você deveria gostar dela também. Venha conhecê-la melhor. Ana, eu quase infartei. Bem, as coisas pioraram ainda mais, porque a Maledite já falava que agora sim ela teria a casa dos sonhos, que finalmente saiu do aluguel e que teria tudo que sempre mereceu e que tudo que fez valeu a pena. Fiquei encucada com a expressão que eu ouvi a Maledite dizendo. A frase valeu a pena tudo que ela havia feito. O que ela havia feito que valeu a pena? Foi quando um belo dia, falando com um amigo de uma religião afro, que estava achando muito estranho a atitude da minha irmã em insistir em chamar a Maledite de minha mãezinha e exigir que os meus sobrinhos a chamassem de vó, foi quando eu falei o nome da minha irmã, que aqui vou chamar de Sabrina. Foi então que esse meu amigo falou: você é irmão da Sabrina? Aí eu falei: sim. Aí ele desabafou e falou assim: me perdoa. Eu juro que eu não sabia que a Sabrina era sua irmã. Foi aí, Ana, que ele me contou tudo. Ana, ele me falou o seguinte: essa Maledite veio até mim e pediu para eu fazer uma magia anos atrás para amarrar o teu pai, porque ele era de ficar com várias, né? Mas ele tinha casa própria, ele tinha dinheiro e aí ela queria ele só para ela. Eu fiz, mas eu avisei que separar ele jamais separaria da esposa. Aí ela pediu para dar um jeito, nem que a tal esposa morresse. Então eu falei assim: para você ter esse homem e a casa, só se a esposa morrer mesmo, porque ele nunca a largaria. Foi então que ela pediu a morte de sua mãe. E assim foi feito. Assim que sua mãe morreu, ela voltou e pediu para que fizesse algo para que as filhas dele gostassem dela. No caso, né, a moça que nos conta essa história, a Sabrina e a Mirella, as 3 filhas. Ana, na Sabrina pegou, porém em mim e na minha outra irmã Mirella não pegou. Meu amigo falou que jamais imaginava que eu era uma dessas irmãs, pois se soubesse jamais teria feito algo contra minha mãe. Ou qualquer tipo de feitiço para mim ou para as minhas irmãs que ele estava realmente arrependido. Porém não havia como voltar atrás, né? Ana, assim eu entendi a frase da Maledite. Valeu a pena tudo que havia feito até ali. Mas Ana, lembra que eu falei que não pegou em mim e nem na Mirella a magia? Pois é, Ana. Um dia a Maledite virou e falou para mim, olhando diretamente para minha barriga: agora eu consigo me livrar de você. Você tá grávida e a Mirella, em no máximo 10 meses, desce para a sepultura. Ana, eu realmente estava, na época, tentando ficar grávida, mas nem havia atrasado a minha menstruação ainda quando a Maledite me falou isso. Pouco tempo depois eu tive uma hemorragia forte que me fez ir ao hospital. Pois bem, Ana, eu estava realmente grávida e eu perdi um e com o outro permaneci. Era uma gravidez gemelar, ou seja, eram gêmeos, de placentas separadas, bivitelinos. E eu
e eu acabei abortando mas o outro continuou. Foi uma gravidez muito difícil. Eu tive eclâmpsia na hora do parto de uma gestação de 7 meses. Eu quase morri. Mas eu tô aqui. E a minha irmã, Ana Mirella, ela desenvolveu um câncer no cérebro. E realmente faleceu em 10 meses após o diagnóstico. Mas, Ana, acredite, essa maledite fez das nossas vidas um inferno de verdade, que se for contar mais, vai ficar muito longo o relato. Porém, vamos ao final. A maledite fez de tudo e mais um pouco nesse trajeto. Ela tirou a vida da minha mãe, a minha tão amada Mirella, porém quando achou que iria conseguir ficar com tudo, com toda a casa e tudo que a minha mãe lutou para quitar e conquistar, porque sim, Ana, quem pagou até a última prestação daquela casa foi a minha mãe na Lanofix, virando dias e noites trabalhando. Porque, como disse lá no início, o meu pai só se importava com as amantes e com as bebidas. A maledite, faltando um mês para o meu pai completar 70 anos, fez com que ele passasse a casa pro nome dela, sem que nós, eu e a Sabrina, soubéssemos. Porém, uma noite antes de irem ao cartório formalizar e autenticar, ela, sem mais nem menos, morreu de infarto. Ou seja, ela não conseguiu passar a casa pro nome dela. Bem, Ana, ficamos sabendo disso, de passar a casa pro nome dela, porque o meu pai, aos prantos, gritava que não conseguiu passar o que ela mais queria, que era a casa. Ana, hoje o meu pai mora com as suas irmãs no interior. Vendeu a casa, passou a parte que correspondia a mim e a minha irmã e não está bem. Não está mais bem não está bem de saúde mental, acho que é isso. Pois, Ana, ele virou um atormentado. Vive falando que vê a maledite cobrando a casa que ele não passou para ela. E que ela fala que fez de tudo para ter essa casa, porém não a teve. E que ela vai levá-lo junto com ela. Não sei se de fato realmente ele vê a maledite, mas uma coisa eu te falo, Ana. Essa maledite acabou com a minha família, mas também nunca conseguiu o que de fato queria, que era a casa. E assim termina o meu relato triste, mas verdadeiro. E uma observação, Ana. Quando e se for, acho que contar esse relato... eu quero ouvir a história triste, mas contada por uma voz tão doce como a sua. Beijos e fiquem com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Ai, ai. Pois é, né? Pois é. Ai, meu Deus, aquela vontade de falar um monte e a gente tem que se controlar. Porque, primeiro, a religião. Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender aonde está o amor, aonde estão os ensinamentos aí de Jesus, enfim, é uma coisa assim que eu não entendo, né? A pessoa tá lá, tá falando que tá, e aí fica debaixo desse... né, dos caras ali da religião. É uma coisa muito terrena, muito igreja. Não é espiritual, sabe? Não é... Enfim. Já começou daí. Porque se ela tivesse uma liberdade, vamos dizer assim, de dar um chega pra lá,
nada disso talvez teria acontecido, né? Já tinha dado tchau, ela, como disse, ela já tinha independência financeira dela, ela tinha casa própria dela, era só dar tchau, né? E o cara que se vira lá e ela ia continuar a vida dela, né? Mas tinha alguém de olho e não era de olho no cara, não era amor, sabe? Fala, nossa, estou apaixonada por aquele homem. Não, ela viu nele a oportunidade de ter dinheiro fácil e de conseguir uma casa para ela. E nem que para isso precisasse a esposa morrer, as filhas, desde que ela conseguisse a casa, né? Vidas por um bem material, por uma casa, e dane-se o resto. Aí tem a pessoa que fez o trabalho para matar outra, que se arrependeu, ou se... não sei, não, né, não foi ele que teve o desejo, ele avisou, enfim, não sei, né? Mas assim, esse tipo de pessoa, né, que nem a Maledite, se esse rapaz não fizesse, com certeza ela iria atrás de outro, e de outro, e de outro, até que encontrasse alguém que fizesse. É assim, né? E olha só, né, como as coisas são. Mas no fim, depois de tudo que fez, a casa não conseguiu. Cara, morreu de infarto um dia antes. É o que ela diz aqui, ó. O diabo faz a panela, mas não consegue fazer a tampa. Ele, tipo, vamos dizer assim, né? Tudo aconteceu até ali, mas no final você não vai conseguir. Ai, meu Deus. E aí meio que ele ri na cara dos dois, entendeu? Vamos dizer assim, o diabo ri na cara dos dois, porque foi uma grande de uma porcaria que aconteceu na vida de todo mundo, e aquilo que no final ela queria também não conseguiu. E aí virou tormento também, no pós-vida, pelo jeito. Porque daí ela já tá virando, já fez amarração pro cara, o cara, né, o pai dela também já ficou perturbado. Gente, é uma porcaria. Cuidado com quem vocês se envolvem, tá? Você pode estar trazendo uma maledite ou um maledito pra sua vida, e aí, olha que coisa que acontece. É uma coisa puxando outra, né? Uma coisa torta puxando outra coisa torta. Que dó. E aí que a gente vê que, infelizmente, essas coisas acontecem. Você vai falar que isso é coincidência? Você vai falar que tudo isso é coincidência? É triste. Muito triste e revoltante. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Se tem uma história parecida, conta pra gente. Um beijo e até o próximo relato. Fui. Tchau, tchau.